as pessoas, né? As religiões vão dizer quando eu peco, né? Qual que é o pecado, na verdade? O pecado é uma ruptura, é um desvio de rota. O seu caminho de plenitude está para cá, você pecou, você desviou da sua essência. O pecado original nada mais é do que esse. Deus fez para o Adão e Eva para ser pleno e feliz lá no paraíso. Aí eles resolveram comer a maçã, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e aí eles se desviaram daquele caminho de plenitude que Deus queria para eles. E qual que é o desafio do homem hoje? Voltar para essa plenitude o tempo todo, onde não vai existir fome, nem morte, nem dor, nem escassez. E aí quando Jesus fala, você já percebeu que ele fala duas formas? Ele fala o reino de Deus e o reino dos céus. Ele tem essa diferença. Tem. O reino de Deus, ele pode ser vivido aqui na terra. O reino dos céus está lá no céu. Mas o reino de Deus, ele pode ser vivido aqui na terra. Quando no Pai Nosso eu falo, venha a nós o vosso reino. Ou seja, que nós vivamos aqui na terra o seu reino que está no céu. Que é uma plenitude aqui. Que é a plenitude. Então, se eu estou fazendo algo que começou a me fugir da paz, eu estou desconfiado, eu começo a ficar com raiva, com ódio, rancor, falta de perdão, inquieto, ansioso, depressivo, o que está acontecendo aqui? Uma disruptura da minha conexão, da minha essência. E aí eu tenho que voltar para dentro. E aí você vai ter exercícios, meditação, reflexão, pensamento, não pensar em nada. Vou perguntar uma coisa para você. Quando você lava a louça em casa? Lava. Quando foi a última vez que você sentiu o sabão passando, a buchinha, o sabão passando na sua mão? Quando estou lavando, estou pensando em muita coisa, né? Então você nunca... Você já parou para pensar? Né? Não, conectar ali, a minha mente está... Ou seja, você está lavando a louça, mas na verdade você não está lavando a louça, porque sua mente ela está rodando a 1 milhão em outro lugar. Do carro, né? Às vezes você chega num lugar e fala, oi, cheguei aqui já, e sua mente já... que você já tem automático, né? E aí que está o negócio, onde que eu vou encontrar plenitude? Quando Jesus fala assim, ó, o reino de Deus é pela porta estreita, o reino dos céus é pela porta estreita, não são pelas largas, mas largo é o caminho, né? Que leva à perdição. Vamos olhar para um tempo, cronológico que nós conhecemos, né? Passado, presente e futuro. Agora você tem o quê? Passado, presente ou futuro? Tem um presente. Presente. Quando eu te fiz a pergunta há 2 segundos atrás, isso agora é o quê? Passado. E a próxima pergunta que eu vou fazer, está na onde? Está no futuro. E aí você percebe que assim, tudo isso daqui, qual que é a parte difícil do ser humano? É conseguir viver 100% presente. Você fala assim, ó, eu tô com um problema muito grande para resolver. Você tem problema para resolver? Não, agora, futuro. Problema. Agora já começou a bugar, já você começou a raciocinar. Agora você nunca vai ter nenhum problema agora para resolver. Porque se você tivesse de verdade um problema para resolver agora, você ia parar tudo que você tem para fazer para resolver. Resolver agora. Meu, tô com dor de barriga, tenho que ir no banheiro. Eu tô gravando podcast, mas eu tenho que ir no banheiro. Você vai continuar gravando podcast com risco de fazer nas calças ou você vai correr para ir no banheiro? Ou seja, se é um problema que você tem que resolver agora, você vai resolver agora. Agora, toda a nossa preocupação, o que a nossa mente faz? Ela olha para o passado, vê algo que aconteceu errado, ela julga e sentencia o meu futuro de que vai dar errado. Mas peraí, o futuro já aconteceu? Não. E se eu mudar a pergunta que eu vou fazer, muda o futuro? Se eu mudar a decisão que eu ia tomar, vai mudar o meu futuro? Vai. Eu estava lá na Bahia e a minha ideia era ir para Salvador. Salvador eu ia pegar uma lancha e ia visitar algumas ilhas lá. Só que no meio do caminho eu resolvi pegar a lancha em Valença. Ou seja, mudou todo o destino, porque a minha ideia era ir até Salvador. Quando eu cheguei em Valença, eu resolvi ficar em Valença. Então uma decisão muda o destino. E aí de Valença eu fui para o Morro de São Paulo. Eu tinha programado isso? Não, mas no meio do caminho eu resolvi mudar o plano. Entende como é que o negócio vai mudando? Então eu vou falar que quando eu saí de Piracanga lá para ir para Salvador, eu ia parar em Valença? Não, eu ia ir para Salvador. Mas eu resolvi no meio do caminho parar o carro e ficar em Valença. E aí entra essa questão, porque tudo que eu tenho trabalhado com o tempo cronológico, tudo que eu trabalho com tempo cronológico, que eu fico ali me limitando, vai entrar nesse problema entre passado e futuro. A minha mente, ela trabalha passado e futuro. O meu pensamento trabalha passado e futuro. Só que existe algo muito maior, que é a minha consciência, que ela está além do passado e futuro. O passado e futuro, dentro da minha cabeça, é como se fosse a lua. Mas existe a consciência que ela é maior do que o passado e o futuro, que é o sol. Se o sol não brilhasse, você conseguiria ver a lua? Porque o brilho da lua só existe por causa do sol. Então você percebe que sem o sol não existe lua, sem minha consciência não existe pensamento. Só que qual que é o meu problema? Eu me identifico com o meu pensamento. Então imagina assim que eu acho que eu sou o meu pensamento.
E aí eu limito o canal da graça, que é Deus fazendo os milagres, as curas. Aí já entra naquele no outro programa do Podercast, né? E aí você fala, como é que eu faço para fazer isso? Eu aprendo o caminho. Se você perguntar para todos, eles acham que existe um caminho, mas todos têm um caminho diferente, você já percebeu? Ou eu tô mentindo, eu não assisti todos os programas, mas... Não, cada um tem... Às vezes, mesmo sendo usado em áreas específicas, que tem o nosso programa Podercast, o outro, que o propósito do outro é falando de milagre, mesmo sendo usado em curas, vamos dizer, 2 pastores usados em curas, que eu já trouxe aqui, são usados de forma diferente, histórias diferentes, caminhos diferentes que eles tomaram, experiências diferentes. É que Deus é criativo, né? Não é igual, né? E você lembra que eu falei a essência? É. São pessoas que encontraram na essência o caminho que eles têm que seguir. Como é que você explica esse caminho que está na sua essência? Sem usar o seu pensamento, sem usar a sua mente. Você não consegue. Mas esse despertar seu foi com uma imersão que você fez? Porque você cresceu num lar cristão, né? Não sei Cristão. se foi num lar cristão, mas houve um momento, foi um curso, foi um livro, foi assim, não da fé, você já cresceu na fé. Sim. Mas algo assim que despertou, falou, opa, tem algo a mais, tanto financeiro, espiritual, que foi o despertar, foi o que trouxe esse despertar? Ou teve algum evento? Se nós olharmos, todos os eventos, que nem diz na Bíblia, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, eu não vou dizer que foi um despertar. Foram fases. Por exemplo, eu vivenciei lá atrás, no passado, vender sorvete na rua, vender bolacha na rua. E aí eu descobri que eu sei vender. Mas foi uma experiência que eu passei para descobrir que eu saberia vender, que eu poderia, que eu sou capaz de vender, entende? Tipo assim, são vários fatores. Se minha mãe não soubesse administrar dinheiro, você acha que eu ia pegar latinha na rua? Então são vários fatores que vai indicando. Eu já fiz vários cursos. Até fatores que parecem ruins na época. A maioria às dos vezes, ruins. Às vezes é um propósito que Deus está te treinando. Que nem você já passou por muitas histórias ruins também na sua vida. Mas toda essa história ruim, se você olhar, por exemplo, a semente, eu já tive uma pessoa que é viciada em cigarro. Essa pessoa que era viciada em cigarro e ela conseguiu se libertar do vício, ela já tem a semente para ensinar as pessoas como se libertar desse vício. E muitas vezes o chamado dessa pessoa está em como eu saio desse caminho do vício, do álcool, das drogas, do cigarro, porque você conhece o caminho. E aí lembra do propósito definido? Se eu colocar isso como propósito definido, libertar as pessoas das drogas. Eu já me libertei das drogas e isso é meu propósito, eu quero libertar as pessoas das drogas. Você conhece o caminho, você tem propriedade para ensinar. Deus vai começar a colocar pessoas que querem sair das drogas para se conectar com você. Aí você vai começar a ter a oportunidade de treinar e ensinar as pessoas, passo a passo. E aí você vai num processo crescendo. Então fala, foi o curso do fulano de tal. Mentira. Porque tudo isso daí foi acrescentando no que a gente foi aprendendo. Processo, né? Teve uma fase na vida que eu lembro que eu e a Dayana estamos namorados, casamos, eu tinha 15 anos quando eu comecei a namorar com ela. Com 20 anos a gente casou e estamos até hoje. Anos? Eu tinha 15 anos quando eu comecei a namorar com ela. Foi minha primeira namorada. Eu só ficava com as menininhas até então. Aí ela foi a primeira namorada sério. Com 15 anos já? Vixe, com 15, com 5 anos na creche eu já tinha esses negócios de ficar já, tá doido. E aí com 5 anos começou a essas brincadeiras de ficar, mas eu nunca quis namorar com ninguém. Aí com a Dayana, assim, eu peguei e namorei com ela e tô até hoje com ela. Só que numa fase ali, quando eu tinha uns 18 anos, 18? Acho que eu tinha uns 17. 16 para 17 anos. Ela resolveu terminar comigo. Tipo assim, vamos dar um tempo, vou terminar. Rapaz, pensa numa criança que saía assim, com 16 anos. Eu acordava chorando e ia dormir chorando. Eu ia trabalhar chorando. Eu lembro que eu fazia as massas de pastel lá na época, lá na massinha lá. Cara, eu chorava. As massas de pastel tinha vezes que saía até com as lágrimas ali do negócio. Terminou comigo. Um sofrimento do caramba. Tipo assim, foi só um término de namoro. Mas pra mim parecia que era o fim do mundo. E aí, por exemplo, isso daqui, esse dia eu tava me questionando. Eu falei, por que não usar isso como fonte de cura para jovens? Porque não sei se você sabe, mas na Bíblia e nas nossas vidas, os nossos grandes chamados, eles vêm, a maioria das pessoas encontram o propósito deles quando eles são jovens. Samuel, Deus chamou ele jovem. Davi foi ungido rei, ele era jovem. Ou seja, dos 14 para os 16 anos é a fase onde as pessoas têm um chamado forte. Isso daí eu não comentei na última imersão, normalmente eu comento. E aonde que E uma área que é muito atacada, essa área emocional. E aonde que os jovens de 14 e 13 anos, se você for olhar a faixa etária de suicídio,
entre 14 e 16 anos é a maior faixa etária de suicídios. Assim, ao longo da vida, do 0 até os 60 anos, dos 14 aos 16 é onde é mais atacado. Porque é o momento que eles tinham que estar descobrindo o propósito, é o momento que eles são roubados dessa descoberta e aí começam a ir para o mundo das drogas, começam a ir para outros caminhos que se perde e aí perde a essência do propósito. E muitos se matam por causa do relacionamento. Partido, terminou. E o que aconteceu comigo? Justamente nessa fase. Você acha que não deu vontade, tipo assim, mano, minha vida não tem mais sentido? Lógico que deu naquela época. Hoje eu vejo que, tipo assim, foi uma palhaçada de uma molecada. Pra mim, hoje, crescido, aquilo não foi nada, foi o redemoinho no copo d'água. Mas naquela época, pra mim, era o fim do mundo. E aí, o que me ajudou, o que me sustentou? Ter amigos. Falava, não, você vai passar, é só ela, é uma fase. É a mãe que sabia que você tava triste e tá sempre ali te aconselhando. Agora, assim, quando a família tá ausente, o que vai acontecer? O cara se sente abandonado. Aí vem um amigo e fala, você quer passar essa dorzinha? Usa isso aqui. E aí, quando você entra para esse mundo aqui, você percebe que existe uma incidência de problemas recorrentes com 15, 17, para 14 e 16 anos. Então, olhando agora, falando com você, o que veio aqui clareando na minha mente aqui? Cara, você tem que falar com esses jovens aí também. Você tem que ter uma forma de falar com essas pessoas para que eles não caiam nesse problema, que eles têm pessoas que eles podem contar que vão ajudar eles. Que é uma fase, que a vida deles não se resume àquela fase. Só que quando você não encontra a sua essência ali, você vai viver perdido por 20, 30 anos, 60 anos. Toma decisões erradas, né? Porque é ali que era o momento que era para você se descobrir. Jesus Cristo também, com 12 anos, ele estava onde? No templo, já sabia que ele já tinha a identidade dele afirmada ali com 12 anos, ele já estava, vocês não sabiam que era para mim estar aqui? Mas aí, aquele negócio, a mãe e o pai de Jesus foi bem, educou direitinho, mostrou o caminho certinho para